Você já ouviu falar do acidente do Césio que aconteceu aqui no Brasil? Ou da usina de Chernobyl? Ou ainda dos testes nucleares que a Coreia do Norte desrespeita todos os acordos internacionais e faz testes de bomba atômica, bomba H? Ou ainda mais recente, né? Rússia e Ucrânia, a Rússia dizendo que iria usar armamentos nucleares. Você já ouviu falar disso tudo? Isso tudo tem a ver com radioatividade. É nossa aula de hoje. Eu sou Helena Bonaparte, professora de Química do curso FIC, e que está completando 25 anos esse ano com um presente para vocês. Aulas semanais de Química para todos. Para todos. Todos que gostam, todos que não gostam, todos que querem aprender mais, tá? E para isso, notifique. Clique aí no sininho para que a aula saiu, você seja notificado. Dá um like, compartilha com quem vocês acham que precisam de Química. Tem tanta gente que não sabe Química, que precisa aprender. Seja para o Enem, seja para o colégio, seja para a vida. Compartilha. Vamos aprender juntos. Hoje, a gente vai aprender sobre radioatividade. Para a gente aprender sobre radioatividade, né? Para a gente aprender sobre radioatividade, é interessante relembrar uma aula passada, uma aula que eu dei, uma aula que está gravada aí no nosso canal, onde eu falava assim, ó, átomo, quero estudar, se eu quero estudar, eu preciso ter noção de que nesse átomo eu tenho um núcleo, uma região pequena, uma região que tem prótons, cargas positivas, que tem nêutrons, não tem cargas, mas que está lá dentro também. E que no átomo eu tenho a eletrosfera. Aí veja, nessa aula eu disse assim, quer aprender radioatividade? A gente precisa falar sobre o núcleo. Núcleo de átomos tem a ver com radioatividade. Aí eu chamo a atenção de vocês das palavras, que às vezes vocês escutam, mas que não percebem as relações. Olha como a televisão diz, quando quer falar de bomba atômica, quando quer falar de bomba H. Fala assim, ó, armas nucleares. Testes nucleares. Está falando disso. Está falando de núcleo dos átomos. Então, os átomos possuem núcleos. Alguns núcleos são instáveis. Outros núcleos são estáveis. Quais que nos interessam? Quais núcleos que a gente vai ter interesse? Nós vamos ter interesse nos instáveis. São os instáveis que são radioativos. São os instáveis que vão emitir espontaneamente, não depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém. Eles vão emitir espontaneamente partículas, coisas que têm massa, tá? Partículas, coisas que têm massa ou energia, coisas que não têm massa. Então vamos lá. Se eu quero falar de radioatividade, eu primeiro preciso entender que tem a ver com o núcleo. Segundo, qualquer átomo é radioativo? Não mesmo. E quais são os átomos que são radioativos? Os átomos instáveis. E como é que eu sei que eles são instáveis? Porque eles vão ter excesso. Excesso de nêutrons, ou excesso de prótons, ou uma relação inadequada entre eles. Quando a gente divide o número de nêutrons por prótons, aí esse número fica um número muito superior a 1, e se ficar muito superior a 1, é uma relação inadequada entre eles, que causa instabilidade. Ou eles terão excesso de energia, e aí eles vão ter que liberar para poder conseguir ficar estáveis. O que eles querem, na verdade, é ficar estáveis, ficarem estáveis, como a gente também, né? A gente que reproduz a natureza, quem não quer, né, ser estável? Estável economicamente, estável emocionalmente, nós seres humanos, né? Aqui é a mesma coisa, os átomos querem ficar estáveis. Então, aqueles que são instáveis começam a perder, livrar suas bagagens, né? Perder partículas, perder energia, a busca da sua estabilidade. É esse estudo das partículas, que as principais são partículas alfa, beta, essas são as principais,
E o estudo da emissão gama, que vai fazer com que haja a compreensão de fenômenos radioativos. Então, emitir alfa, o que é que significa isso? Emitir beta, emitir gama. Com isso, o que é que eu estudo? Né? Então, com isso aí eu já entendo bomba? Não. Bomba atômica, bomba de hidrogênio, tem nada a ver com isso. Nada a ver com emissão de alfa, nada a ver com emissão de beta, nada a ver com emissão de gama. Nada a ver com essa espontaneidade. As bombas têm a ver com quebrar o núcleo, tem a ver com unir o núcleo. Então, não tem a ver com alfa, não tem a ver com beta, não tem a ver com gama, tá? Então, a gente vai estudando aos poucos para que a gente possa compreender cada fenômeno envolvendo a radioatividade. Então, para a gente fechar essa primeira parte, o estudo da radioatividade é o estudo de um núcleo instável. O que é um núcleo instável? É um núcleo com excessos. Excessos de prótons, excessos de nêutrons, ou relação inadequada entre eles, ou excesso de energia. E se tiverem com excessos, o que é que vai acontecer? Eles vão emitir espontaneamente alfa, beta ou gama. Gama é uma onda eletromagnética, não tem massa, energia. Alfa e beta possuem massa. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Para a gente entender alfa, beta, gama, como é que isso é cobrado, o que é que eu faço com isso? Então, a gente primeiro precisa entender a linguagem da química e a linguagem da radioatividade. Oxi, e radioatividade não é química não, Helena? Para falar a verdade, o estudo do núcleo é muito mais adequado para os físicos do que para a química. Só que a gente estuda também, tá? Mas veja, como eu gostaria que vocês compreendessem. Quando a gente chama equação química, obrigatoriamente tem que haver conservação dos átomos. Obrigatoriamente, os átomos têm que se conservarem. Conservação dos átomos. Ah, Helena, estou entendendo não. Conservação dos átomos, carbono mais oxigênio, está dando CO2. Observem, nos reagentes você tem carbono e você tem oxigênio. Quantos carbonos você tem? 1. Quantos oxigênios você tem? 2. E nos produtos, você tem carbono e você tem oxigênio. Quantos carbonos? 1 só. Quantos oxigênios? 2. Então, você teve conservação dos átomos. Os átomos se conservaram, tanto em qualidade quanto em quantidade. Isso é uma equação química. A equação química não mexe no núcleo. A equação química mexe só nos elétrons da eletrosfera, não mexe na essência de um átomo. Quando você mexe no núcleo, quando você altera a quantidade de prótons de um átomo, aí ele já se transformou em outro. Aí isso não é mais uma equação química. Isso é uma equação radioativa. A equação radioativa envolve transmutação. Eita, palavra nova. Palavra que não faz muito parte do vocabulário da gente, né? Mas transmutação é uma transformação de um elemento em outro. Era o que os alquimistas a vida toda procurou. Só que como era que eles iriam conseguir transformar qualquer metal em ouro, se eles nem sabiam manipular ou trabalhar ou ter o conhecimento da radioatividade? Eles ficavam misturando as coisas. Não queria acontecer o que eles queriam, que era uma transmutação. Transmutação é transformar um elemento em outro. E essa transmutação ela pode ser natural, a própria natureza agora, nesse exato momento, está fazendo isso, e o ser humano aprendeu também a fazer isso de forma artificial. Aí eu vou falar de uma transmutação muito famosa, infelizmente, aqui no Brasil principalmente, mas que se espalhou pelo mundo todo, a notícia que aconteceu lá na década de 80. Eu era estudante na Escola Técnica Federal de Alagoas, eu era estudante de Química, e todo professor que entrava na sala falava disso. Disso o quê? O césio, que estava dentro de um aparelho, quietinho no canto dele, na forma de cloreto de césio, mas ele estava lá quietinho no canto dele, dentro de um aparelho que era utilizado para radioterapia, tratamento de câncer. Esse césio que estava no tubo, lacrado, ele foi exposto. Esse aparelho foi deixado, abandonado numa clínica,
pessoas pegaram esse aparelho e venderam a um ferro velho. E quando venderam a um dono de um ferro velho, o que é que o ferro velho vai fazer? Desmontar para vender. E desmontou o aparelho. Só que ao desmontar o aparelho, encontrou um tubo lacrado. Só que essas pessoas não têm instrução, não têm o conhecimento que hoje vocês têm. E aí o que foi que ele fez? Ele rompeu esse tubo. Dentro do tubo tinha cloreto de césio. Césio com núcleo instável. Césio radioativo. Césio radioativo significa estou emitindo radiação. Estou emitindo alfa, estou emitindo beta, estou emitindo gama, estou emitindo radiação. No caso do césio, ele emite beta. Então, do núcleo do césio está saindo uma partícula chamada beta, e quando espontaneamente isso aqui acontece, o césio deixa de ser césio e passa a ser bário. Deixa eu pegar aqui um giz de outra cor e passa a ser bário. Isso é uma transmutação. O césio deixou de ser césio e passou a ser bário. Mas, Helena, por que isso aconteceu? Porque ele está alterando o seu núcleo. O núcleo do césio já não será mais o mesmo. Ao emitir beta, está havendo uma alteração no núcleo. Então, o césio está deixando de ser césio e passando a ser bário, porque o núcleo dele está sendo alterado. E como está sendo alterado? Aí, isso é a primeira coisa que eu quero que vocês agora levem com vocês, tá? Toda equação radioativa, ela tem uma propriedade. Qual é a propriedade? Aqui, a gente vai colocar sempre o número de massa, representado pela letra A. Aqui, a gente vai sempre colocar o número de prótons, representado pela letra Z, que se chama número atômico. Então, o césio 137 é o número de massa do césio. E que tem número de prótons 55, tá? Então, ele, ao emitir beta, deixou de ser césio e passou a ser bário. Mas quais são os números de massa e o número de prótons do bário? O número de prótons do bário, o número de massa do bário, 137. O número de prótons do bário, 56. Então, uma propriedade da equação radioativa é que a soma dos números de massas dos reagentes tem que ser exatamente igual à soma do número de massa dos produtos. Então, vocês já sabem que aqui teria que ser 0, que o beta não tem número de massa. Aí, Helena, não lembro mais o que é número de massa. Número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, essa partícula que nós estamos chamando de beta não tem prótons e não tem nêutrons. É 0, tá? Ele tem massa, mas a massa não é por conta de prótons nem por conta de nêutrons. Então, esse número aqui não é a massa, esse número é o número de massa. Então, ele nem tem prótons nem tem nêutrons. Mas acontece que essa soma de número de prótons e nêutrons, que é chamado de A, é 0, mas ele tem carga. A carga dele é menos 1. Então, 56 menos 1 totaliza quanto? 55. Agora, vamos prestar atenção e vamos entender. Quantos prótons o césio tinha? 55. Quantos prótons o bário tem? 56. Essa alteração de prótons é que faz com que um elemento se transmute em outro. Mas, Helena, como é que isso vai acontecer? Aí eu explico, tá? Isso tem a ver com a desintegração de nêutrons. Aqui dentro desse núcleo tinha excesso de nêutrons, muitos nêutrons, muitos nêutrons, muitos nêutrons. Aí, espontaneamente, os nêutrons começam a se desintegrar, porque tem excesso, e quando eles se desintegram, forma um próton, por isso que o bário vai existir, porque na hora que o nêutron se desintegra, forma um próton que estava lá dentro do núcleo desse, aí passa a ser 56, forma um neutrino, que é uma subpartícula, quase não tem massa, e forma o beta, que é expulso do núcleo. Ixi, quanta informação! Então vamos lá, a informação que eu preciso que vocês entendam é só que numa equação radioativa eu tenho transmutação. Que numa equação radioativa a soma dos números de massa dos reagentes é igual à soma do número de massa dos produtos. E que a soma do número de prótons é igual à soma do número de prótons, que seria somar esse 56 com esse menos 1. Se isso não estiver batendo, é porque a equação está errada, não seria uma equação radioativa.
Helena, e essa história aí que você falou do nêutron se desintegrando? Toda vez que um átomo emite beta, é porque quem o originou tinha muitos nêutrons dentro do núcleo dele. E como tinha muitos nêutrons, tinha excesso. E como tinha excesso, espontaneamente, não é você quem está fazendo isso, não é ninguém que está fazendo isso, o nêutron se desintegra, gera um beta, que é expulso, gera um próton, que fica, e por isso dá origem a um novo elemento químico, e uma subpartícula chamada neutrino. Ponto. Ponto. Aí isso já está no nível mais aprofundadinho, tá vendo? Mas o que a gente combinou é que você tem que lembrar o que é uma equação química, conservação dos átomos, e o que é uma equação radioativa, envolve transmutação. E que a soma dos números de massas dos reagentes tem que ser igual à soma do número de massa dos produtos e a soma do número de prótons dos reagentes igual à soma do número de prótons dos produtos. Quando eu apagar o quadro, eu vou colocar outros exemplos, agora com alfa e com gama. E depois, logo em seguida, a gente vai falar de bomba atômica e vamos falar de bomba de hidrogênio. Vamos lá?